Bom, nesse primeiro videocast do VocêNoFuturo.com temos aqui em mãos um livro muito interessante que trata de diversos assuntos, muitas vezes desconexo para a maioria de nós, mas que revela um princípio fundamental, que é o princípio da auto-organização. Então, eu estou falando do livro Emergência, a Dinâmica de Rede em Formigas, Cérebros, Cidades e Softwares, de Steve Johnson. E é um livro muito interessante porque nos mostra diversos exemplos de sistemas, sejam eles biológicos, sociais, computacionais, que possuem algumas características em comum. Então, a principal característica em comum encontrada nesses sistemas é o fato de dispensarem um controle centralizado para atingir algum objetivo. Então, um primeiro exemplo que o livro fornece é o de uma ameba social, é um organismo primitivo, unicelular, que apresenta um comportamento social muito interessante, que é o de se agregar a um grande organismo único, capaz de consumir, rastejar pelo chão e consumir folhas, pedaços de madeira que estejam espalhados. E isso obviamente facilita a obtenção de recursos pela colônia quando as condições do ambiente não são muito favoráveis. E desde então os cientistas vêm tentando identificar um líder responsável por esse comportamento, por iniciar esse comportamento de agregação, sem sucesso. Porque na verdade o que aconteceu é que no final da década de 60 descobriu-se que esse é um processo biomecânico existente em cada um dos membros dessa colônia, que na verdade libera uma substância química que é capaz de atrair outros membros da colônia que estejam ali próximos. E isso é desencadeado na proporção em que a colônia ela possui escassez de recursos. É uma coisa realmente fantástica, muito interessante, e que ilustra bem o exemplo de auto-organização encontrado já na natureza há milhões de anos. Então esse princípio de auto-organização também governa a nossa cognição. Sabe-se que hoje os circuitos neurais, que são os caminhos onde fluem as informações no nosso cérebro advindas de estímulos visuais, auditivos, etc., eles se auto-organizam em redes de milhares ou milhões de neurônios que se juntam e transmitem sinais de forma a não apenas armazenarem essas informações, como também realizarem tarefas muito complexas, como por exemplo o reconhecimento facial, dentre outras tarefas cognitivas que nós humanos realizamos muito bem. Então o terceiro exemplo que Steve Johnson mostra é o da auto-organização de cidades. Então, diversas cidades hoje no mundo apresentam características também comuns. Você consegue observar alguns padrões como grandes centros comerciais, onde acontece um maior fluxo de pessoas, onde há também uma maior circulação de dinheiro. Nós observamos que o valor dos imóveis e terrenos cai à medida que nós vamos nos afastando do centro comercial das cidades. E isso leva também a uma espécie de divisão social, onde nós vemos as periferias mais afastadas dos centros e aqueles bairros chamados nobres bem próximos, a alguns poucos quilômetros de distância. E o que chama a atenção é que não houve planejamento urbano na grande maioria das cidades existentes no mundo. Não houve uma só pessoa que realmente planejasse como essa cidade iria crescer e se auto-organizar. E mesmo assim, esse mesmo padrão nós encontramos em diversos lugares, não só aqui no Brasil, mas na Europa, em todas as cidades são bem parecidas. E da mesma forma isso ocorre com os softwares. Nós vemos hoje que o conhecimento ele está descentralizado na rede, na internet. Vemos as pessoas se auto-organizando em torno de grupos de discussão, grupos sociais, redes sociais. E tudo isso é o que forma hoje esse grande cérebro que é a internet, com a boa parte do conhecimento humano ali distribuído. Então é um livro muito interessante, então é importante para termos noção desse princípio da auto-organização e dessa forma aprendermos como a natureza tem evoluído, como a sociedade tem evoluído. É uma leitura leve, são 174 páginas, uma linguagem extremamente clara e altamente recomendável. Então convido a vocês que procurem a Emergência de Steve Johnson, que com certeza vale a pena. Até a próxima.